A paz de Cristo Jesus, como sempre, né? Não sabemos o horário que você vai assistir esse podcast. Se vai ser de manhã, à tarde, à noite, não importa o horário. O que importa é que você vai curtir, comentar, compartilhar e vai ser abençoada também, assim como nós, a cada, podcast, os assuntos que a gente traz aqui, vai abordar. Gratidão a você que dá sempre aquelas ideias, né? Olha, quem sabe alguns assuntos que são importantes, a gente não ouviu ainda vocês falarem a respeito. Às vezes a gente recebe alguns feedbacks, hoje mesmo, né? Recebi feedback sobre o podcast que nós falamos sobre fé, né? E política, né? Dizendo que são assuntos que quase não são falados nas nossas igrejas, mas que são importantes. Fico feliz por isso, né? Por cada feedback que vocês dão para nós. E hoje vamos falar sobre um assunto que está aí, infelizmente, bombando, né? No mês de agosto, é o Agosto Lilás, que se fala sobre o mês da consciência e da conscientização da violência contra a mulher, né? É uma situação delicada, uma situação tanto triste, né, gurias? Mas que precisa ser falado, precisa ser abordado, né? É uma questão bem complicada, muitas vezes, de se falar. Eu até estava comentando, né, antes com as gurias, que eu lendo um trabalho de mestrado, ali de um aluno da PUC, ele falando, né, na sua pesquisa, que 40%, né, das mulheres que sofrem algum tipo de violência são mulheres cristãs. Isso é claro, evangélicas, católicas, né? E existem vários tipos de violência, né? A violência, como a gente sempre estuda e lê, ela não começa no soco, no tapa, né? Na violência física, mas ela começa na violência psicológica, né? Quando a gente sempre alerta, né? Principalmente os nossos jovens, né? Queremos casar, queremos ter um relacionamento, um namorado, e ficar atenta, né, nos sinais que muitas vezes se apresentam quando aquele namorado chama a menina de burra, chama de incompetente, chama de gorda, como tu tá feia, dá um jeito nesse teu cabelo, você não sabe se arrumar, ou palavras pesadas, né? Como ele trata ou ela trata, porque as mulheres também têm esses casos de violência, é claro, os homens têm vergonha, né, gurias? Se você for falar com os delegados, eles dizem, tem homem que apanha de mulher. Tem e existe. Só que eles não falam, porque eles têm vergonha de chegar no delegado, delegado, eu vim dizer que eu apanho da minha mulher. Né? Eu sou um homem, na verdade eu deveria ser mais forte do que ela. Então os homens quase não falam, mas a mulher, né, ela fala mais, né, ela vai para a delegacia, enfim, nessas situações. Então a gente tem que ficar em alerta, muitas vezes, como esse jovem, esse homem trata a mãe. Porque se ele destrata a própria mãe, imagina você, né? Então tem todo esse fator psicológico, dizer que ela sem ele não é nada, que ele que sustenta a casa, que ele é homem da casa. Muitas vezes são homens que ameaçam, fazem ameaças, inclusive à própria família, né? Até chegar na propriamente dita violência doméstica, que vai no soco, vai no tapa, né? Vai em situações bem complicadas, né? É o olho roxo que a mulher diz que bateu no armário, é um braço quebrado que a mulher diz que caiu um tombo, e que na realidade é uma violência. E muitas vezes a gente pensa que isso não acontece dentro das igrejas, onde muitos se dizem cristãos, mas que batem nas suas esposas, são agressivos com as suas esposas e que, infelizmente, né, usam a Bíblia, né, para dizer eu sou o cabeça, eu é que mando, né? Muitas vezes ele aprendeu isso em casa, né? Eu conheci um caso, né, que ele batia na esposa e disse para nós, não, meu pai diz que mulher é para bater, que para se amaciar a mulher tem que bater, tem que usar de violência, e a gente sabe que não é assim.
A Bíblia diz que o homem tem que amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, né? E o Senhor Jesus nunca foi a favor da violência, antes pelo contrário, ele é amor, ele fala e ele pela Bíblia, né, como o homem deve tratar a esposa, como o homem deve tratar a mulher, né? E quando a gente vê tudo o que acontece no nosso meio, agora a gente ouvido, né, a grande reportagem que se ouviu, né, desse rapaz que infelizmente, né, fez tudo isso com a sua namorada, foram mais de 60 socos no rosto dela, para ela realmente ficar marcado, né, por causa de ciúmes. Até certo ponto, não sei se as gurias, o que vocês acham, ter um certo ciúme é saudável, né, até certo ponto, aquele ciúme, enfim, mas o ciúme doentio, que mata, que agride, né, e que muitas vezes até algumas mulheres justificam, não, mas ele tá desempregado, ele tá nervoso, né? Ah, mas ele passou por uma situação de estresse do serviço, né? Mas vai passar, ele pediu perdão, não vai fazer mais, ele diz que me ama e tal, né? Vem aquelas situações que a gente vê, né? Mas eu penso que nada justifica bater. Até né? Porque perdão tem que ter arrependimento verdadeiro e mudança de atitude, né? E muitas vezes esse perdão já aconteceu várias vezes e não mudou nada, então tá aí um sinal. Tá aí um grande sinal, né? A gente estava até conversando que a gente assiste um programa, né, num canal americano de situações reais que acontecem, e uma das coisas que eles colocam assim, né? E havia sinais. E aí, quando fazem reportagem com as mulheres, assim, elas ficam paradas, assim, como dizendo, tá, mas como é que eu não percebi? Como é que eu não vi? Aí, às vezes, a gente tá assistindo, né? Eu, a Carol, você tá assim, guria, tu não tá enxergando, mas olha o que o cara tá fazendo, olha o que ele tá falando, olha o comportamento dele, até o olhar daquele homem, a forma com que ele fala, com o que ele faz. Aí disse, mas como é que tu não enxergou? Como é que aí tu não viu? Claro, a gente está do lado de fora. E muitas vezes a gente ouve, não sei, vocês já, com certeza, vocês que estão assistindo, né? Já ouviram, o amor é cego. Né? Tá tão apaixonada, tá todo mundo enxergando. Não tem esse versículo na minha Bíblia. Na minha Bíblia. E normalmente é quem tá de fora que percebe, e às vezes tenta avisar, mas a pessoa tá tão fechada naquele ali que ela não ouve, ou ouve e pensa, não, ele vai mudar, não vai acontecer de novo. Sabe que esses tempos nós conversando, eu e uma colega, sobre uma situação, e nós estávamos falando justamente sobre violência, e ela disse que tem uma amiga dela, muito amiga, que ela nunca mais falou, perdeu o contato, por causa que uma vez ela foi pedir ajuda porque tinha apanhado. E aí ela disse, não tem que aceitar e tal, e foi na delegacia com ela, pra ela registrar tudo, pra, né, romper com aquele relacionamento. E o queridão veio com o xalalá no ouvido da menina. Resumindo, quem saiu por ruim na história foi ela. Eles cortaram relações totais com ela, tinha inclusive um filhinho, uma filhinha, sei lá eu. E ela disse que os anos passam e ela sente saudade daquela amizade, que infelizmente ela sabe que continua acontecendo, porque não era a primeira vez. E justamente era sobre isso que nós conversamos e entramos no assunto, por conta do caso dessa menina que apanhou desse jeito, né, covardemente, que sempre é muito, quando chega na conclusão dos fatos, que é o feminicídio, que tão comum tu ver, infelizmente, todo dia tem uma notícia nova de uma mulher que foi morta por conta de ciúmes, crime passional, e tu vai olhar o histórico, apanhava, era já uma relação conturbada, já tinha violência, não é assim um relacionamento normal, tudo mil maravilhas e é um fato pontual que ele vai lá e mata, não, sempre tem sinais. Então a gente até falou em alguns outros programas sobre isso, na questão de escolher a pessoa, né, tu já analisar a pessoa antes, no momento que a pessoa, pra mim, o gritar, aquela briga, aquela discussão que ela já sai do controle, pra mim já falta o respeito, parece. Às vezes as pessoas ficam se xingando com situações pesadas, com palavras pesadas. Pra mim isso já é muito.
Tu imagina tu ser violentada, tu apanhar, tu tomar um tapa, qualquer coisa. Quando isso acontecer, pelo amor de Deus, não tem como continuar com um relacionamento como esse. Só que muitas mulheres insistem e acreditam que, não vai mais acontecer, não vai acontecer de novo. E daí, infelizmente, às vezes chega no ponto de não ter mais o que fazer realmente e acabar ele matando. Isso é muito triste. Até o último episódio aqui, não sei se vocês assistiram, foi sobre o Dia dos Pais, não é? Se ainda não assistiu, vai lá olhar, porque a gente comentou exatamente sobre a influência do pai em casa, né? Então, tanto para o homem saber como tratar a esposa, quanto para a menina saber e realmente se valorizar e entender aquilo que ela quer para a vida dela, né? De realmente... Ok, é claro que se apaixona, tem a emoção, tem o coração, mas nós somos cristãs, então tu vai olhar e dizer, Senhor, abre meus olhos, né? Daqui a pouco uma amiga vem falar alguma coisa, quando vê na primeira hora tu não gosta, tu fica, o que ela tá dizendo? Não, nada a ver. Mas de realmente dizer, não, Deus, se eu tiver meio cega, se eu não tô vendo, me mostra, né? Aquela, que nem tem a figurinha, tem um meme, é cilada, né, Bino? De realmente a gente não fazer as coisas só da nossa cabeça. De, o amor é lindo, só sim, emoção, o casamento, né? A festa, tem a minha casa, blá, 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 blá. Mas e daí? Se depois acaba vivendo essa vida que, gente, é o fundo do poço tu ser tratada dessa forma. Deus não nos fez para isso. Deus não fez a mulher para ser tratada dessa forma. Quando os discípulos estavam lá, Jesus, quer que a gente peça? Que Deus mande fogo do céu, que mande raio na cabeça. Jesus assim, que isso? Que isso? Não é assim. Não é assim. A gente olha para Jesus, a gente consegue ver esse tipo de atitude em Jesus? Nunca. A gente não combina, não dá. Então, infelizmente, as pessoas às vezes ou distorcem a palavra de uma forma assim que não dá para entender, né? A gente comentava antes, a gente falava antes, os crentes do IBGE, né? Que lá na hora, quando tem a pesquisa, marca cristão, ok. Mas assim, qual foi a transformação de vida? Por isso que quando a gente a gente já conversou, né? Vai procurar alguém, não é só, não, ele é crente. Não, ele tá no culto. Tá, mas de que forma que tu tá vendo que ele tá no culto? Tá ali adorando mesmo ou daqui a pouco tá com aquela cara de paisagem, que tá assim, viajando na maionese? Que tá ali um fogo, tu vê que as pessoas estão se derramando e a pessoa tá lá... Em Nárnia. Ou seja, que não tem relacionamento com Deus, que não tem uma vida transformada pelo Evangelho, né? A gente tem que o pai que fala, né? Se valoriza, tem que se valorizar mesmo. Verdade. De dizer o que eu sempre falo assim, eu penso, o que tu vai levantar a mão pra mim? Que sou filha de Deus. Mas não, aqui não. Aqui essa não cola. Deus não nos trata dessa forma. Como é que alguém que é para ser o meu irmão, né? Porque todos somos irmãos em Cristo. Todos somos irmãos em Cristo. A gente fala isso na igreja, né? Primeiro a gente começou sendo irmão em Cristo. Nós todos fomos feitos à imagem do Senhor. Como é que eu vou tratar alguém que o Senhor criou dessa forma? Né? Seja o homem contra a mulher contra o homem, o rico contra o pobre, a criança, enfim. Não, ali está alguém feito à imagem do Senhor, né? Então, é algo muito complicado e realmente, assim... A gente já trouxe aqui psicólogas, a gente já trouxe da outra vez advogados, enfim, falamos sobre esse assunto, porque para quem está de fora, às vezes fica assim, meu Deus, mas como? Mas ali realmente, às vezes, a mulher que teve a falta do pai em casa, daí tem um certo vazio, não sabe o que é ser bem tratada por um homem, e daí acha que aquilo ali é normal, ou como a Josi falou, não, para mim só falar alto aquilo já é ruim. E às vezes para a pessoa ali, ela acha que aquilo ali não, isso é normal, acontece com todo mundo. Né? Então, qual é o padrão que a gente está tendo, assim, né? E às vezes a gente como amigas, ou às vezes de repente na tua família tem alguém passando por isso. E a gente fica nessa, né? Eu ajudo ou não ajudo? Mas e se eu falar e daí o cara quando vai me bater também? Ou acontece uma situação como essas, que o casal acaba voltando, a gente fica meio...
como que eu faço? Será que eu minto, Nem tem né? clima pra continuar amigos. Será que fica complicado. Né? Será que eu falo alguma coisa? Será que eu dou um toque? Ou... daí vai acabar a amizade, né? Realmente é algo que é só Deus para dar uma estratégia, porque é muito delicado, é algo muito íntimo. Muitas mulheres ficam com vergonha, né? Daqui a pouco, mas eu ir na delegacia, fica com vergonha de dizer que tá passando por isso. Ou às vezes acham, eu vou lá fazer o boletim de ocorrência daí. Sim. Né? Porque infelizmente tem alguns casos que a gente vê na mídia que a mulher até tinha uma medida protetiva que também não valeu ajudou de nada. muito, né? Não ajudou. Às vezes o que também leva a mulher a ficar presa nesse ciclo de violência é às vezes a dependência financeira, né? Então, como se sai de uma situação como essa, né? Eu acho que o ponto principal é tu buscar ajuda de alguma forma, conversar com alguém que talvez vai te ajudar. Às vezes por conta dos filhos, pensar, eu não quero abrir mão, o casamento é a minha família, os meus filhos, mas até que ponto essa criança vendo essa violência dentro de casa, até onde isso vai, por quanto tempo tu vai suportar, até onde tu vai aguentar essa situação, e às vezes por não ver uma saída, uma solução. Então, o primeiro lugar que a gente precisa lembrar é que a gente tem um pai, né? Que a gente pode recorrer, que é Deus, e pedir ajuda de pessoas também que vão não só ou expor a tua situação, ou ficar, né, especulando o que está acontecendo, mas pessoas que de fato podem ajudar, né? Porque não é vida tu viver uma vida desse jeito, tu se submeter por conta de uma dependência. Sempre tem alguma saída, sempre tem alguma solução. Não se conformar em viver uma vida dessa forma, né? Deve ser a maior tristeza do mundo. Tu não ter o que fazer e depende da pessoa que é a quem te machuca. Então, às vezes o que falta, eu acho que é coragem de tu assumir os riscos. Meus filhos, vou ter que trabalhar, como é que vai ser, vou deixar com quem, mas às vezes é necessário assumir alguns riscos e ter coragem de sair do meio daquele ambiente, né, de tanta violência. Sim, até porque você imagina, né? Você tem um sonho de você casar, encontrar alguém, formar uma família, ter a tua casa, ter teus filhos. Aí aquela pessoa que tinha que te amar, te proteger, estar do teu lado e construir toda uma vida, é aquela pessoa que vai fazer exatamente o oposto, né? E muitas vezes eu participei de palestras até com delegadas, enfim, da Delegacia da Mulher, assim, e o pior, muitas vezes, que as mulheres vêm, a gente dá um atendimento, faz o boletim de ocorrência, aí daqui a pouco chega a pessoa, né, em questão, aí pede perdão, procura pela pessoa, encontra de alguma forma, né, às vezes vai se refugiar na casa da mãe, enfim, ele sabe o endereço, né, aí vai lá, pede perdão, ela vai lá, né, manda cancelar tudo que foi feito, retira a queixa, e a gente sabe que essa pessoa vai voltar para casa, em alguns casos elas voltam e eles matam. Meu Deus. E aí ficam filhos, a mãe morreu, o pai está preso, aí ficam as crianças, né, ou adolescentes, enfim, na casa dos avós, tendo tudo aquilo na cabeça deles. Meu pai matou minha mãe, muitas vezes eles matam na frente dos filhos, né? Que fica, imagina, o que vai ficar na cabeça de uma criança ou de um adolescente aquilo que ele viu, né? E nós, mulheres cristãs, temos que saber, nós somos mulheres criadas à imagem e semelhança de Deus, somos criadas para ser amadas, vamos passar por situações difíceis, sim, mas nós não fomos criados por Deus para apanhar, para ser maltratada, né? Nós não fomos criadas para ser abusadas, porque tem muitos homens que abusam das mulheres, né? Porque, como eu estava dizendo, muitos, né, que se dizem cristãos usam a Bíblia, né, para justificar muitas vezes o abuso. Que nem o diabo, né? Que nem o diabo fez lá com Jesus, né? Não, porque na Bíblia está escrito que o corpo da mulher é meu, então eu faço o que eu quero. Não é bem, só um pouquinho, para aí. Ela é templo do Espírito Santo. Ela é templo do Espírito Santo e a Bíblia diz,
amar a tua esposa. Então você tem que tratar ela bem, com amor e com carinho, não com espancamento, não com abuso, porque a Bíblia diz que o corpo da mulher é meu, não é dessa forma, né? Então muitos cristãos usam, eu sou cabeça da casa, eu que mando, não gostei, então vai lá e dá um tapa. Não gostei, vou lá dar um chute, dou um empurrão. Né? Eu acredito assim, ó, que no primeiro empurrão, com licença. Opa! Deus livre. Como assim? Ó, eu saí da casa da minha mãe, fui muito bem tratada, muito bem cuidada, e não vai ser agora um homem que vai chegar para mim, vai me empurrar, vai me dar um tapa, né? Vai desmerecer, né, da mulher que eu sou. Tem muitas mulheres que sofrem, né? Isso eu sei, porque eu já vi mulheres dentro da igreja que são menosprezadas pelo marido. E o que é pior? O que você ouve delas? O filho está replicando exatamente o que o pai fala para ela. Tu é uma incompetente, tu é uma burra, tu não tem condições, tu não tem competência. O filho vai lá e diz a mesma coisa. Aí a mulher fica sem ação, porque o filho está falando exatamente a mesma coisa que o pai fala, né? E eu digo assim, é claro, gurias, né, que nós como crentes, nós cremos na transformação, é claro que o Senhor transforma, claro que Deus pode transformar, pode recuperar teu casamento, só que tem uma coisa, Ele quer? Ele aceita que está errado? Porque eu digo assim, Deus transforma quem quer ser transformado. O que a Bíblia diz? Eis que estou à porta aí, bato. O Senhor Jesus não entra pela janela, Ele não dá pontapé na porta, Ele não arromba. Quem tem a chave da porta que fica por dentro é você. Esse marido tenha consciência que ele está errado, que ele tem que mudar, que isso não está certo, que ele tem que rever muita coisa na vida dele. Se ele buscar a Deus, se ele se arrepender, como disse a Carol, né? Não cometer mais, né? Porque que Jesus dizia? Vai e não peques mais, né? Aí tu peca, pede perdão. Daqui a 5 minutos vai lá de novo, 10 minutos vai lá de novo. E começa fazendo a mesma coisa. Que tipo de pedido de perdão é esse, né? E de arrependimento. Então, se ele se conscientizar que ele está errado, que ele tem que mudar, o Senhor Jesus pode mudar, sim. Ele pode fazer de um homem agressor um homem amoroso, um homem carinhoso, né? Um homem que vai ter uma vida transformada. Agora, minha palavra, mulher, não aceite qualquer tipo de violência, seja ela psicológica, seja ela física, seja ela em relação até alguns que retêm documentos das esposas. Nossa. Tem a violência, né, documental, que é aquela que ele vai reter todos os documentos para chantagear ela. Ela vai ter todos os documentos dela retidos, né? Então a gente tem que analisar bem isso. Somos crentes, sim, buscamos a Deus, sim, Deus transforma, sim. Mas você, como mulher, não aceite. Homem que, né, muitas vezes vai lá e aperta o braço e machuca, né? Ou diz coisas que eu digo assim, ó, que machuca o corpo e a alma, né? Porque ele começa, né, te colocando de uma forma em que você vai dizer assim, eu não tenho condições, eu não tenho saída. Claro que tem mulheres que não trabalham, que os maridos são uma bênção, que suprem as necessidades, mas tem muitos homens que trancam as mulheres em casa, não querem que elas trabalhem, que elas tenham uma vida financeira exatamente, porque dali a pouco, é isso que a Josi disse, as mulheres não têm condições de sair de casa, porque simplesmente elas não têm condições financeiras para se sustentar e sustentar os filhos, e que vivem sob ameaça. Vai para onde? Vai para baixo da ponte? Não tem nada. Não tem nada. E outras situações também. Quer sair, sai, mas deixa os filhos. E vocês acham que a mulher vai deixar os filhos na mão de um homem que é agressor? Sabendo o que ele faz com ela, vai fazer com eles? Né? Então, a mãe, muitas vezes, nós já vimos situações dessas em trabalhos, em projetos que a gente fazia. O tempo que eu trabalhei com os presídios, a gente viu muito disso. Né, de mulheres que não saíram de casa por causa dos filhos.
e que muitas acabam, muitas vezes até chegando ao crime e matam o agressor exatamente para não verem os filhos serem agredidos por aquela pessoa. E então nós, como mulheres cristãs, é claro que nós oramos e pedimos a Deus, né, que isso não exista no nosso meio. Se existe, que Deus possa fazer um milagre, mas mais do que isso, conscientizar as nossas mulheres. Você é filha amada do Pai. Não aceite menos do que isso na tua vida. Não aceite menos do que isso. Não aceite qualquer tipo de violência. E não tenha vergonha de pedir ajuda. E não tenha vergonha. Porque no caso desses como filho, pede ajuda. Se tem família, alguma amiga muito próxima, mas pede ajuda. Pede ajuda. Tenho certeza, Deus vai levantar pessoas que vão ter a coragem de repente ir lá e bater de frente, ou tirar as crianças, te ajudar a ir na polícia, não sei, fazer alguma coisa, né? Mas não precisa ter vergonha, porque quem tem que ter vergonha é o agressor, né? Não a vítima. A culpa não é tua, né? A culpa não tenha vergonha. De repente até pensa, poxa vida, tinha sinais, eu não vi, e se eu tô nisso aqui, agora é culpa minha. Passou, agora tu tá nessa situação e não tenha vergonha de pedir ajuda. Que vai ter alguém, Deus vai mandar os seus anjos para te tirar disso e colocar um ponto final e escrever uma outra história, né? Ter um outro capítulo na vida. Isso é verdade. E eu li um livro, agora já indo para o encerramento, né? Que eu li um livro que é Em Briga de Marido e Mulher, Ninguém Mete a Colher, né? E esse livro retrata exatamente o contrário. Se você sabe que a tua vizinha, uma amiga, parente, está sofrendo violência doméstica, tem que falar, tem que buscar ajuda, tem que interceder de alguma forma, tem que correr, porque muitas vezes o que ela não está podendo fazer é pedir muitas vezes essa ajuda, e você muitas vezes de fora vai ligar lá para o 180 e vai dizer, ó, está acontecendo uma situação na casa ao lado, enfim, está acontecendo ou dentro da família, né? O teu nome não vai ser divulgado, enfim, e você pode sim ajudar essas mulheres. E hoje tem o sinal da violência que as mulheres fazem, né? Tem, elas têm um sinal próprio que elas querem dizer que elas estão sofrendo algum tipo de abuso. Inclusive, muitas ligam pedindo ajuda, dizendo que estão ligando muitas vezes para uma loja, para uma pizzaria, pedindo alguma coisa, um lanche, e as pessoas treinadas sabem quando isso está acontecendo, né? Uhum. Porque na realidade elas estão ligando para pedir ajuda, né? Elas não estão ligando para pizza, nem para hambúrguer, né? Enfim. Então, queridas, que vocês que estão assistindo, se você sabe de alguém que está sofrendo sobre isso, né? Viu algum tipo de violência, se você está vivendo isso, querida, peça ajuda, né? Você precisa sair desse círculo vicioso que você está. Deus cuida, Deus guarda, mas nós como mulheres de Deus precisamos nos posicionar, tomar uma posição quando a gente vê isso que está acontecendo. Corra para sua mãe, corra para o seu pai, né, para a esposa do pastor, para alguém de confiança, alguém que pode te ajudar de alguma forma. E se precisar, né, pedir ajuda, né, e entrar com a lei Maria da Penha, né, e você precisar, quem sabe, ter que ser tirada da sua casa com seus filhos, faça, mas não aceite de forma nenhuma nenhum tipo de agressão. Você é filha de um pai e você nasceu para ser amada e para ser cuidada. Isso aí. Isso aí, gente. Isso aí. Eu sei que hoje, né, esse podcast foi um assunto um pouquinho mais pesado, mas necessário, né, que tem que se falar. Então, curte, compartilha, se inscreva no canal, né, envia aí para suas amigas, envia para as mulheres da sua casa. Compartilhem, né? nas redes sociais também, né? Se Isso, você usa verdade. Facebook, compartilhar no Face ou no Instagram. Isso, exatamente. Tá, gente? Muito obrigada. Até que a Deus próxima. abençoe. Até a próxima.